Olá, pessoal. Que Deus continue sempre abençoando vocês. Vamos pensar em algo que parece que ser simples, mas a estrutura toda foi muito importante. E são essas observações que nos faz ver a vida de um modo mais alto, mais nobre, mais responsável. Quando nós não ignoramos os fatos em que algumas coisas que foram envolvidas nos fatos pareciam ser tão simples que nos faz esquecer logo em seguida o ocorrido. O apóstolo Paulo, que podemos chamar de o grande Paulo, um dos homens depois de Jesus mais importante para o Novo Testamento, como também para a Bíblia, pelos seus livros escritos, e que se não fosse até os escritos dele, teríamos certa dificuldade na observação cristã, talvez para entender a importância desse cara. Mas ele passou por um momento, dentre muitos, que cabe muito tempo de narrativa, ele passou por um momento que cabe a gente tirar lições nele. Está no livro de Atos, capítulo 9, quando os judeus conspiraram matar ele, e na verdade isso foram várias as tentativas, mas eu vou narrar esta. Está no livro de Atos, capítulo 9, verso de número 23. Até o 25. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Uma conspiração dos judeus para, de fato, não apenas apedrejá-lo, agredi-lo, mas para matá-lo. Fizeram uma campana de 24 horas para matá-lo. Mas os discípulos, os amigos dele, no caso, a questão não é ser simples e dizer que foram lá e resgataram a Paulo. Mas houve todo um processo de não serem vistos e chegar até onde Paulo estava e ninguém suspeitar que estava chegando socorro. E quando lá chegaram, porque a casa de onde Paulo estava cercada e vigiada 24 horas, eles fizeram um cesto. Este é o detalhe. Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Fizeram um cesto. E esse cesto não foi levado pronto para evitar suspeita, foi feito dentro da casa. Aquela coisa meio que de filme, entra de um por um para ninguém suspeitar. E lá dentro fabricaram esse cesto, colocaram um homem. Este homem chamava-se Paulo. E à noite, no escuro, desceram Paulo pelo muro. E Paulo foi livre daquela morte. Algumas coisas podemos aprender. Primeiro, às vezes as melhores fugas, as melhores saídas da nossa vida, para a nossa vida de uma situação ameaçadora, ela muitas das vezes não será elegante.
ela será rústica, bruta, dentro de um cesto. Algumas saídas para uma situação difícil na nossa vida, ela virá de forma humilhante, entre aspas. Não importa que seja humilhante, o que importa é que eu saia dessa situação. E o grande Paulo agora entra dentro de um cesto e é descido pelo muro. Então entenda, muitas das vezes, o recurso que você tem para sair de uma situação difícil é um cesto. É humilhante, é constrangedor, não importa. O que importa é que você saiu deste risco. Uma outra coisa são os amigos que foram buscar Paulo à noite e passaram a noite até a hora dele ser descido, retirado daquele ambiente, daquela zona de perigo, e levaram ele por um cesto e levaram ele para a liberdade. Segunda coisa que eu quero dizer, que Deus vai usar amigos, pessoas que passarão noites e noites, dias e dias, para lhe dar um livramento. Evidente que não são muitos, eu sei disso, mas não é para hoje isso. Mas Deus sempre vai usar alguns, que irão perder o sono para passar uma noite com você. Que irão dedicar dias da vida para estar com você. Isso é muito importante. Deus irá usar pessoas que dedicarão tempo para você. Agora, o texto está no livro de Atos. O texto é uma narrativa do fato acontecido no tempo, no momento. Mas Paulo sai dali, não conseguem ser morto, não conseguem matar ele, e ele toca a vida. O tempo passa. E agora Paulo falando aos coríntios, tempos depois, anos depois, no capítulo 11 de 2 Coríntios, verso de número 32, assim está escrito: em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E eu fui descido, verso 33, num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Anos se passaram. E Paulo, esquecendo aos coríntios, relatou um ocorrido, na qual algumas pessoas livraram ele da morte, dentro de um cesto. A primeira coisa, Paulo não esqueceu e não ignorou, não ocultou o fato de que um dia ele foi salvo de forma, entre aspas, humilhante, dentro de um cesto. E segundo, o tempo passou, mas Paulo não foi ingrato, não esqueceu de relembrar que ele só foi salvo de uma cilada de morte, porque amigos se dispuseram a passar dias e noite com ele. Ele deixou isso em um testemunho para o povo de Corinto e que se estende até nós. Paulo era grato. Paulo era humilde. Que Deus te abençoe. Que fique esse exemplo para você. Deus vai te tirar de uma situação de morte, uma situação muito difícil. Às vezes, a ferramenta, o recurso, não será do jeito que você espera, mas é o que tem. Segundo, às vezes, na hora mais difícil, na hora mais estranha, à noite,
No escurecer haverá um grande livramento. E terceiro, nunca esqueça dos fatos em que as pessoas dedicaram tempo e horas para estar perto de você. Não é no telefone, não é no WhatsApp, não é no e-mail. Pessoas que dispuseram ir pessoalmente até você para fabricar um cesto e te tirar de uma situação de morte, de uma situação de perigo. Deus te abençoe, muito obrigado. O cesto está chegando. Até a próxima, um abraço. Muito obrigado por me permitir falar com você.